Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão da aleatoriedade. E por que ela é importante? Da mesma forma que eu posso apresentar categorias, digamos uma múltipla, de uma fechada única, eu posso mudar a ordem de apresentação das categorias. Então, aqui um exemplo, numa pesquisa política, eu gosto de deixar os nomes aleatórios, os nomes dos candidatos. Isso vai me dar, por um lado, a possibilidade de ter sempre uma apresentação diferente, e por outro lado, assim, eu tenho um ganho que é eu tirar um pouquinho do viés, onde determinado nome é sempre apresentado em primeiro lugar ou em segundo lugar. Então, a aleatoriedade ela é importante para dar esse controle dentro do formulário e permitir que eu tenha ali algumas opções de modificar as apresentações. Então, hoje, a aleatoriedade que eu vou falar trata de questões em um grupo. Então, quando eu tenho uma questão do tipo tabela, como é que eu apresento essas opções em ordens diferentes? E não só isso. Digamos lá que eu tenho uma lista numa questão tabela que seja muito longa, 20 categorias, ou 20 questões, 30 questões, e eu queira apresentar de 5 em 5 para pessoas diferentes, de modo que isso vai rodando e vai apresentando linhas diferentes para pessoas diferentes. Então eu vou ter algumas combinações e isso vai ser controlado pelo software. Então, vou começar com a parte da apresentação aleatória. Isso é bem simples de fazer. Quando eu tenho um grupo qualquer, então nesse meu exemplo aqui, ele tem algumas características ali de tempo, treinamento, enfim. São 4 variáveis diferentes que estão dentro de um grupo. Esse grupo pode ser escalar, pode ser um grupo de questões fechadas, isso não importa. Mas aqui no botão controles, quando eu clico, eu simplesmente tenho a opção de rotação aleatória. Então significa que quando as pessoas acessarem, cada uma vai ver um formato de tabela diferente, onde eu tenho a ordem delas apresentada de uma forma que não se repete entre 2 respondentes. Então, mesmo que no meu formulário elas continuem aparecendo numa mesma ordem, quando eu acesso, elas vão se misturar. Então, essa é uma primeira ação que eu posso fazer dentro do grupo. A outra é, quando eu tenho um grupo muito grande, e eu quero apresentar não todas as linhas para as pessoas, e sim uma certa quantidade de linhas, no mesmo local, eu tenho a opção de escolher aleatoriamente. E aí eu vou dizer, eu quero 2 linhas. Então, das 4, ele sempre vai sortear 2 linhas para apresentar para o respondente. E isso vai garantir que os questionários eles sejam diferentes entre si, porque eu sempre vou ter, seja na ordem, seja a quantidade, e aí são opções que eu posso escolher separadamente, ele vai ter uma configuração que é distinta. Então, quando eu testo, ele vai publicar isso então no meu ambiente de testes, e aí eu vou verificar justamente essa questão da aleatoriedade. Então, de novo, aqui eu tenho o meu grupo, e ele apresentou autonomia e meios. 2 linhas apenas e passou para a próxima questão. Então, a ordem dele estava diferente. Isso para cada vez que eu acessar, ele vai ter essa configuração diferente.